E aí galera, tudo jóia com vocês? Aqui é o Bruninho, da Igreja Bom Pastor Santo André, e foi me dada essa missão aí de compartilhar uma palavra com vocês, uma parábola. E antes de começar ela, antes de falar qual que é, eu queria ler um salmo, que ele vai ser como se fosse um tema dessa parábola. Lá, o Salmo 119:11, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Memoriza aí, hein? Memoriza esse salmo aí, beleza? Galera, a gente vai falar da parábola do semeador. Do semeador. Eu gosto muito dessa parábola, porque ao mesmo tempo que Jesus conta a parábola, não para a multidão, mas ele explica ela para os discípulos. Não para a multidão, mas ele chama os discípulos no canto e explica ela detalhadamente. Entendeu? E é uma explicação vinda de Jesus e eu gosto muito disso. E vai ser uma honra compartilhar isso com vocês. Lá em Lucas 8, a partir do 1, eu não vou ler aqui, é do 1 até o 15. Eu não vou ler porque eu não tenho tempo, para ler. Mas eu gostaria que você depois lesse em sua casa. Lucas 8, do 1 ao 15. Jesus, ele vai pregar, e ele chama a multidão reúne, ele entra num barco e vai para a beira ali, sabe? E conversar com esse pessoal, falar da parábola. E ele começa a falar dessa parábola do semeador. Ele diz que um semeador saiu para semear sementes. Logo quando ele saiu, algumas sementes caíram à beira do caminho e foram pisoteadas e os pássaros vieram e comeram elas. Essas são as primeiras sementes. A segunda caiu onde havia muita pedra embaixo. Havia uma pouca camada de terra. E logo que elas germinaram e começaram a crescer, o sol veio e queimou elas. A terceira semente caiu onde havia espinhos. Assim que elas começaram a crescer, os espinhos vieram e sufocaram elas e as mataram. E o quarto tipo de semente, a quarta semente que foi plantada, ela foi plantada em terreno bom. E ela gerou 100 para uma semente. 100 frutos para uma semente. Entendeu? Tipo assim, 100 para um. Muito. Uma semente só gerou 100 para um. Muita coisa. E Jesus e os discípulos, Jesus tal, conversando. Ele, não, vem aqui no canto que eu vou explicar para vocês. E Jesus diz, a semente é como a palavra de Deus. A primeira semente que cai à beira do caminho são como aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus e logo o diabo vem e rouba e pega essa palavra e toma antes que ela chegue mesmo ao coração dessa pessoa. Entendeu? O diabo vem antes e a toma. Não deixa essa palavra germinar nessa pessoa, tanto é que a primeira nem germinou, a primeira nem cresceu. A segunda semente são como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e quando começa a germinar ali, vê uma tripulaçãozinha que é o sol e as queimam, as fazem desistir da caminhada com Deus. Isso é triste. E as terceiras sementes são as que caem onde há espinho. E no momento que elas frutificam e começam a crescer, os espinhos as sufocam. Os espinhos são as riquezas deste mundo, as vaidades, as preocupações com coisas terrenas. Isso faz com que as pessoas não frutifiquem. Isso faz com que morra a fé das pessoas, com que a palavra de Deus morra no coração delas, não chegue a germinar. Ela germina um pouco ali, ela começa a crescer, mas logo elas morrem. Elas não são mantidas. As coisas as sufocam e faz com que elas morram. As coisas terrenas, as coisas deste mundo. Mas o quarto tipo de semente é essa que eu queria chegar. Essa que é a boa. Essa que é a que cai no terreno, são como as pessoas que ouvem a palavra de Deus e frutificam.
e não guardam a palavra de Deus somente no coração delas, mas espalham. Não só isso, a palavra de Deus ela germina no coração dessa pessoa e cria raízes. Por mais que o inimigo tente tirar, por mais que as pessoas tentem sufocá-la, por mais que o sol seja forte, não consegue queimar. Não consegue, por mais que esteja tripulação, não consegue tirar a palavra de Deus do coração dela, porque a palavra de Deus foi enraizada no coração dela. E é esse tipo de pessoa que nós temos que ser, é esse tipo de terreno que nós temos que ser, o terreno que recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela gemina em nossos corações, e nós não guardamos ela somente para nós, mas nós espalhamos ela para todas as pessoas, nós damos frutos, nós levamos essa palavra adiante, entendeu? Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Por isso, o tema, guardo a palavra de Deus em meu coração para não pecar contra ti. E se você guardar a palavra de Deus em seu coração, não só você não vai pecar contra ele, mas você vai frutificar. Você vai crescer em intimidade com ele. Entendeu? E essa é a explicação da palavra, de uma parábola. Essa é a explicação dessa parábola dita por Jesus. E é isso, pessoal. A palavra de Deus, ela é tremendamente poderosa. E ela está conosco. E ela está dentro de nós. Não deixe, não seja como a primeira, ou a segunda, ou a terceira, mas seja como a quarta, que germinou e frutificou. Amém, amados? Até mais!